Shalom novamente. Hoje continua sendo 30 de junho, porém, como hoje encerra o mês, mas Provérbios ainda tem mais um alimento para nós, do capítulo 31, dia 30 dos meses de 30 dias, nós leremos 2 capítulos. Olha que coisa boa, teremos 2 alimentos. Eu vou ler capítulo 31, de 4 a 5, inicialmente. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, rei de Massá, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. A palavra é específica para reis, porque eles vão lidar com julgamentos, verificação do que é certo e do que é errado, mas quero lembrar logo a quem é salvo que Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então quem já é nascido de novo já está aqui incluído como Lemuel na classificação de reis e rainhas, porque Deus deseja que nós julguemos as situações da vida pela palavra dele. Então eu, rainha Ivone, diante das circunstâncias, deverei julgar tudo mediante a palavra. Então ouça o versículo como sendo para você, não apenas para Lemuel, porque você que já é novo nascido, você já é um rei, já é uma rainha para o Senhor. E aí a palavra do Senhor diz, não é próprio para você que precisa de julgar coisas, não é próprio que você ingira bebida alcoólica. E aí algumas vezes ouve-se pessoas perguntando, e a Bíblia proíbe o uso, a ingestão de bebida alcoólica? E nós vamos dizer, não, ela não proíbe. Aqui é dito não é próprio, mas não há uma proibição veemente, clara. Porém, a palavra do Senhor diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis, ou seja, a embriaguez, claro, que tem a ver com o excesso do vinho, né? Então, ao invés de você se embriagar com o vinho, a Bíblia diz, vá se embriagar do Espírito Santo, vá ter uma embriaguez espiritual. Agora, falando de limite, então a Bíblia não proíbe. Seria então, deu assim, avaliar, verificar o meu limite. Quanto que eu sei que eu posso beber de vinho sem perder a sensatez para fazer os julgamentos da vida? Eu quero ler, e aí eu vou recorrer ao Google, o professor Google, que ele vai nos falar dos malefícios do álcool no nosso corpo. Vou ler rapidinho. Quando uma pessoa ingere álcool, o cérebro sofre uma série de alterações devido à interação do álcool com neurotransmissores e áreas cerebrais. O álcool afeta principalmente o GABA e o glutamato, neurotransmissores, que regulam a atividade cerebral, causando inicialmente euforia, desinibição, mas posteriormente levando a lentidão, dificuldade de concentração e prejuízo na coordenação motora. Efeitos imediatos, euforia e desinibição. O álcool pode aumentar a liberação de dopamina, levando à sensação de prazer e de relaxamento. Porém, o álcool inibe a ação do glutamato, neurotransmissor excitatório, causando lentidão no raciocínio e dificuldade de atenção. Prejuízo na coordenação motora. O álcool afeta o cerebelo, responsável pela coordenação, levando a dificuldades de equilíbrio e movimentos descoordenados. Por isso que o embriagado anda daquele jeito. Alterações na percepção e memória. A visão pode ficar turva e a memória pode ser afetada, levando a lapsos de memória e dificuldade em formar novas lembranças. Efeitos a longo prazo. Danos aos neurônios. O consumo excessivo de álcool pode levar à morte de neurônios, afetando a função cerebral e podendo causar problemas de aprendizado e comportamento. Aumento de risco de doenças. O consumo excessivo de álcool está associado ao maior risco de desenvolver depressão, ansiedade e outros transtornos mentais.
alterações na estrutura cerebral. Estudos mostram que o consumo excessivo de álcool pode levar à diminuição da espessura cortical e outras alterações na estrutura do cérebro. Em resumo, o álcool afeta o cérebro de várias formas, desde alterações na percepção e comportamento até danos cerebrais a longo prazo. É importante ter consciência dos efeitos do álcool e evitar o consumo excessivo, especialmente para preservar a saúde mental e a função cerebral. Então, nós estamos sabendo que ele causa danos imediatos e outros que são a longo prazo. Agora, imediato, lentidão, dificuldade de concentração. A curto prazo, ele já causa prejuízo. Ora, para que então que eu quero algo que causa prejuízo, mesmo que seja, digamos, é um prejuízo pequeno? Para quem gosta de álcool vai dizer, mas é um prejuízo pequeno. Bem, a Bíblia de fato não proíbe, mas ela diz, não é próprio de você que quer ser julgador de situações na sua vida, até situações próprias suas, né, de julgar, eu devo ir para a direita ou devo ir para a esquerda? Se eu estou alcoolizado, eu perco um pouco dessa capacidade do julgamento da sensatez. Agora eu quero ler acerca da diferença de embriaguez no organismo masculino e do feminino. Todos sabemos que a mulher se embriaga com mais rapidez do que o homem, ingerindo a mesma quantidade de álcool. A ciência esclarece, o corpo das mulheres produz menos quantidade de enzima álcool desidrogenase, que é ADH, que é liberado pelo fígado e usada para metabolizar o álcool. Por isso, as mulheres tendem a ficar bêbadas mais rapidamente do que os homens. De qualquer maneira, seja na mulher, seja no homem, o álcool causa alguns danos. Mas volto a dizer, a Bíblia não proíbe, ela só diz, não é próprio de você que quer julgar a vida, ingerir algo que vai ter alterações sim no seu cérebro. Agora, algumas pessoas dizem, mas Jesus bebia. Mas Jesus bebia vinho. Eu já ouvi, querido, alguém dizer, Jesus era um pinguço, porque ele bebia vinho. E aí é muito interessante, eu preciso ver onde estão minhas pescas das palavras hebraicas, que eu não sei, ok. Então, o vinho que Jesus bebia era tirosh, T-I-R-O-S-H. O que é o vinho tirosh? É um suco de uva não fermentado. Então não diga que Jesus se alcoolizava, porque não é verdade. Ele bebia vinho sim, mas sem álcool, não fermentado. E aí, eu vou ler outras duas palavras hebraicas, não sei hebraico e a pronúncia pode estar errada, mas tem o iagin, que é um vinho fermentado, e tem o sheká, que é uma bebida forte e geralmente fermentada. Mas para nós é interessante, nós evangélicos, que saibamos, Jesus bebia vinho tiroshi, não fermentado, nada de álcool na boquinha de Jesus. Voltando agora para Provérbios 31, que foi dito, onde foi dito, não bebam porque não é próprio de reis beberem vinho, bebida forte, alcoolizada, para que não se esqueçam da lei e pervertam o direito. Aí agora vai dizer a quem nós devemos dar vinho. E é muito interessante. Estou olhando o tempo. Dai bebida forte aos que perecem. Dai bebida forte aos que perecem, estão morrendo. E dai vinho aos amargurados de espírito. Para quê? Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Aqui tem um ensino psicológico extraordinário. Deus está nos dizendo que fica próprio bebida, sabe para quem? Para quem está com muita dor na alma, para quem está amargurado, para quem está sofrendo uma pobreza intensa,
para quem tem uma fadiga grande. Não é que Deus está sugerindo, mas Ele está dizendo, fica próprio para quem está muito amargurado, porque o vinho vai fazer tudo aquilo que nós percebemos, que nós lemos no cérebro, que a pessoa é como se ela ficasse, nós diríamos, fora de órbita. Ela não está com a plenitude da sua consciência. É como se ela se desligasse um pouco do sofrimento. E aí o que nós aprendemos aqui psicologicamente? Aquilo que a ciência já tem dito, que a embriaguez, hoje, ela é considerada uma doença. Por quê? A pessoa debaixo da amargura, ela busca a fuga no álcool. Quando nós virmos, então, uma pessoa embriagada, nós vamos ter que ter a misericórdia dela, porque ela lança a mão do álcool para sair um pouco, para fugir um pouco da amargura de espírito, do sofrimento intenso que ela tem vivido. E é Deus quem diz, é como se ficasse próprio a bebida forte, é no amargurado, é naquele que está sofrendo muito. Agora a Bíblia é maravilhosa, vai nos dizer, pegando aqui bebida forte, nós vamos pegar agora a bebida forte de Efésios 5:18, quando diz, não vos embriagueis com o vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, sim, é considerado na Bíblia o vinho novo. O Espírito Santo é considerado, sim, uma bebida forte. E quando nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, nós ficamos embriagadamente mais alegres, embriagadamente com mais força para enfrentar os problemas da vida. Então, não beba vinho, não beba bebida forte, vá se encher do Espírito Santo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Tchau, graça e paz.